Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa JK. No programa de hoje conversaremos com o deputado Barros Munhoz. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é uma satisfação muito grande para mim. Fala um pouquinho do começo, lá do começo da sua carreira, quando o senhor decidiu fazer o curso de Direito. Qual que era a sua ideia de vida quando você era mais jovem? Olha, na verdade, eu fiz na gloriosa Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, meu curso de Direito, e comecei desde o segundo ano a trabalhar. E não tinha intenção de entrar na política. Mas a origem da minha família toda, tanto por parte de pai como de parte da mãe, foi muito voltada para a política. Eu sou Barros Munhoz. A família Barros é tradicional na política de muitos e muitos anos. Para que você tenha uma ideia, o meu avô foi 3 vezes prefeito de Limeira. Então, vem no meu sangue a veia política. A família do meu pai também veio para o Paraná, a família do meu pai é da Espanha. O Caetano José Munhoz veio em 1700 e pouco, perto de 1800. E de lá para cá todos os filhos, os netos, os bisnetos dele foram políticos. Então eu, me dedicando à minha cidade, visitando a minha cidade com frequência, entendi que nós tínhamos que fazer o movimento dos jovens de Itapira entrar na política. E foi assim que eu fui candidato pela primeira vez e acabei me elegendo e estou na política até hoje há 48 anos, graças a Deus, porque a política é a mais sórdida das profissões, principalmente quando usada para interesses escusos e condenáveis, mas é a mais nobre das artes, é a arte de servir. Nada gratifica mais, para mim pelo menos, do que servir, do que ser útil a uma comunidade, a uma pessoa, a alguém. Agora, deputado, o curso de Direito te dá um embasamento muito grande, não só para a política, mas também para a vida, né? Você começa a entender como as coisas funcionam a partir do curso de Direito. Olha, eu diria que teve uma importância muito grande, mas mais do que o curso de Direito, é o curso popular, é o curso que eu aprendi com o dono da Bombril. Eu comecei a trabalhar fazendo o curso de Direito, no segundo ano de Direito, na Bombril. Eu até costumo brincar, por isso que eu sou de 1001 utilidades. Mas o seu Roberto Sampaio Ferreira, que era o dono da Bombril, um gênio empresarial, ele me ensinava. Ele não me chamava de Barros Munhoz, ele me chamava de José Antônio. José Antônio, ouça as pessoas. Ouça as pessoas, dê atenção para o que elas falam. Às vezes, o mais simples, o mais humilde, é o que te dá a melhor ideia. Esse foi o maior aprendizado que eu tive na minha vida e que me foi extremamente útil na minha vida política. Eu, quando fui para Itapira, eu estava morando em São Paulo. Itapira é a minha cidade, é a minha terra. E por que eu fui para lá e como foi? Eu ia e tinha que me inteirar. Foi uma campanha rápida de 65 dias. Então eu visitava todos os bairros e ia ouvindo a opinião das pessoas, dos moradores dos bairros. E foi aí que eu pus na minha cabeça quais eram os 4 principais problemas da cidade e quais eram os outros também. E assim eu fiz ao longo da minha vida toda. Lá eu fazia um programa, Diálogo com o Prefeito, todo sábado. E era microfone aberto. Quem quisesse podia fazer pergunta. Até eu esclarecia, não fala palavrão que daí vai dar problema para você. Mas pode falar o que bem entender. E também fazia o bairro a bairro. Então eu ia no bairro e o que vocês precisam aqui, por quê, isso, e levava o meu secretariado. Todos os meus assessores eram obrigados a ir comigo também. Então isso é que me deu realmente todo o sucesso que eu tive, graças a Deus, na minha vida pública. Eu saí de uma pequena cidade para ser deputado estadual, estou no 7º mandato meu. Fui aqui na Assembleia líder do governo Serra e 2 vezes líder do governo Alckmin. Fui eleito presidente da Assembleia 2 vezes também. E foi um case, porque não podia haver um mandato e depois um outro mandato. Diziam que isso era continuidade. Na verdade não era, porque eu fui do 3º e 4º período de uma legislatura, e depois eu disputei uma outra eleição. Daí eu fui presidente também do 1º e do 2º
desta nova, vamos dizer, dessa nova temporada, para o povo entender melhor. Então eu fui 2 vezes, mas não simultaneamente, foi consecutiva, mas de 2 legislaturas diferentes. O senhor falou que tinha muito contato com o público e deixava o microfone para as pessoas fazerem as perguntas que quisessem. Isso antigamente era usado bastante e hoje, o que mudou na política, nas campanhas de antigamente para as de hoje, que na sua opinião pode ser usado nas campanhas de hoje em dia? Esse contato mais próximo com o público? Isso daí foi quase suprimido, né? Quase suprimido. Hoje o que vale realmente é a contratação de profissionais para fazer a sua divulgação e principalmente a mídia. A mídia do TikTok, a mídia dos 50 segundos e de vez em quando até a mídia do podcast, etc, que é um pouco mais demorada. Mas mudou muito. Profissionalizou-se muito a política. É melhor ou é pior? Evidentemente pior, a meu ver. Evidentemente pior, a meu ver. Dificilmente há esse contato, essa aproximação do candidato com a população, com a cidade, saber o que a cidade quer, o que a cidade precisa. Agora virou uma coisa meio telegráfica. Então você vê uma pessoa que usa bem a mídia, ele tem 300 mil votos, 400 mil votos, 500 mil votos, 1 milhão de votos, certo? Ao passo que você fazer a política tradicional, de ir na cidade, etc., te dá muito menos votos do que esse novo processo. Muitas vezes a pessoa vê aquele engajamento nas mídias sociais, mas não conhece quase nada daquela pessoa que está entrando na política, às vezes aventureiro. É verdade. Tem os seus valores positivos, mas distanciou muito o candidato da população, distanciou demais. Veja o caso da Janaína Pascoal, teve mais de 2 milhões de votos. Nós somos 645 municípios. Eu tenho a impressão que ela deve ter conhecido 5, 6 ou 10 na sua campanha, entendeu? E teve 2 milhões de votos. E outros fenômenos que existem aí, estão todos aí para evidenciar essa situação, né? Então, eu acho que não é saudosismo. Tudo bem, você tem que caminhar, você tem que progredir, né? Mas ficou um certo distanciamento de ideais. Visita você faz, visita você anda, mas essa aproximação do deputado estadual, vamos dizer que é o nosso caso, com a população diminuiu muito. É um estado muito grande, com muitos municípios. Qual, na sua opinião, deve ser a atitude mais correta, mais acertada de um deputado estadual de São Paulo para que ele conheça melhor a realidade do estado? Olha, ele tem que frequentar as cidades onde ele é votado, né? Tem gente que é votado em tantas cidades que nunca foi na cidade onde ele tem uma votação, às vezes até expressiva. Então é ir, é falar com o prefeito, é falar com o vice-prefeito, é falar com os vereadores, mas não só isso, com as entidades. Eu tenho uma proximidade muito grande com todas as entidades de todas as cidades onde eu sou votado. Se você vai a Santa Cruz das Palmeiras, o asilo de velhos de Santa Cruz, desde que eu fui deputado a primeira vez, eu assessoro. Toda vez que eu vou a Santa Cruz, eu visito o hospital. E assim eu poderia dar dezenas, o mais importante é o da minha Itapira, por exemplo. Então tem 14, 15, 16 entidades, eu vou em cada uma delas, pergunto quais são as necessidades, os interesses, entendeu? E da política, os vereadores, os prefeitos, acompanhar a imprensa da cidade. Quer dizer, você tem que criar um elo de ligação, entendeu? Com as cidades que você representa aqui na Assembleia Legislativa. E é a grande alegria de quem faz política, é isso. Você visitar a cidade, andar na rua da cidade, conversar, rever amigos, rever companheiros, entendeu? E sobretudo, fazer isso não só nas cidades onde você é bem votado. Eu acabei de receber um título de cidadão esta semana, de Lindóia. Lindóia não se confunde com Águas de Lindóia, né? Águas de Lindóia é o berço de Águas de Lindóia. Depois Águas de Lindóia ficou maior do que Lindóia. Mas eu recebi um título de cidadão. Os dois grupos políticos lá são antagônicos. O meu não é o do prefeito e o dele não é o meu.
E eu recebo um título de cidadão aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade, com a presença do prefeito. O prefeito me solicita verbas e benefícios para... Eu acho que essa é a verdadeira política. Não pode ser o prefeito brigando com o deputado brigando com o prefeito, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante e muito agradável e muito justo que se faça, porque o que interessa é o interesse da população, certo? Então, eu dou isso como exemplo de Lindóia, como poderia dar diversas outras cidades, Mojimirim, Mogi Guaçu, onde a minha política é sempre superior à divergência política entre grupos que me apoiam um grupo e que não me apoiam outro grupo. O senhor citou essa homenagem lá nessa cidade, teve também uma homenagem aqui na Lesp, aqui nesse lugar onde nós estamos, pelos seus trabalhos, né, pelo reconhecimento do trabalho de todos esses anos que o senhor esteve aqui. Como é que foi receber essa homenagem? Olha, eu fiquei, primeiro que foi uma grande surpresa, né? Eu tinha proposto uma homenagem a um grande político, um exemplo de cidadão e de político, o nosso querido Eduardo Matarazzo Suplicy, e a festa toda era dele. E eu não me toquei que tinha uma pessoa ou outra que não tinha muito sentido de estar aqui na festa do Suplicy, né? Eu falei, bom, acho que está visitando alguém, né? E fiquei na minha, digamos assim. De repente, veio a surpresa, o presidente André do Prado falou, olha, agora terminou a coisa, agora nós vamos fazer uma homenagem exatamente igual a do Eduardo Suplicy para o deputado Barros Munhoz. Então foi uma satisfação, é um orgulho muito grande. Eu vou fazer uma semelhante a essa que eu recebi, que é uma homenagem que sensibiliza, que você pode mostrar para os seus filhos. Olha, filho, eu estou lá quase que a semana toda, estou longe de casa, estou longe de vocês, mostrar para os netos, entendeu? Mas olha, é por causa disso daqui. Então é uma comenda que marca muito a gente. E estou tendo uma iniciativa agora de fazer uma com muita justiça também. Sabe quem nós vamos homenagear? O governador José Serra. O Serra, o político sério como o Serra. Você já imaginou o Brasil hoje, se não tivesse o produto inferior no preço do medicamento, o genérico? Quem fez o genérico? O Serra. E tantas outras coisas. Aqui neste mesmo plenário, nós tivemos embates duros para aprovar um projeto que ele mandou para cá, para proibir o cigarro nos locais fechados. Isso provocou uma queda bárbara do uso do cigarro. E está aqui um fumante, eu fumava 4 maços de cigarros por dia. Eu já tinha morrido, certo? Graças a Deus, graças a esse trabalho do Serra, foi o melhor ministro da saúde da história do Brasil, foi o melhor ministro de desenvolvimento do Fernando Henrique, da história do Brasil, foi um extraordinário prefeito de São Paulo e foi, a meu modesto ver, se não o melhor, um dos 3 melhores governadores da história de São Paulo. Então merece uma comenda do mérito legislativo. Nós vamos homenageá-lo, se Deus quiser, no dia 4 de abril, próximo futuro. E quem estiver me ouvindo e puder vir aqui, preste essa homenagem ao Serra. Ele já está com problemas de saúde, mas ele merece toda a nossa consideração e o nosso respeito. O senhor citou iniciativas como essa, projetos como esse que deram muito certo, como o do cigarro e dos genéricos. Perfeito. Como que a população pode saber o que está acontecendo aqui dentro da Lesp? Porque muitas vezes essa medida beneficia muita gente e elas não sabem nem de onde partiu, quem foi o autor desse projeto. Olha, houve ao longo dos anos uma certa decadência no acompanhamento dos trabalhos legislativos. Até pela própria natureza, pela própria evolução das coisas. E para que você tenha uma ideia, Fernando, um dos grandes advogados de São Paulo, era um dos donos de um grande escritório de advocacia, ele foi obrigado pelo pai a fazer, sabe o quê? Para aprender bem, falar e se comunicar com as pessoas, vir aqui assistir sessão da Assembleia. Ele era obrigado pelo pai, não era todo dia, mas pelo menos um dia por
por semana ele tinha que fazer isso. E mais, tinha que ler o Diário Oficial da Assembleia todo dia. Entendeu? Então, essa proximidade com a população deixou de existir. Deixou de existir. Tem a TV Assembleia hoje, sem dúvida alguma. Mas nós precisaríamos ampliar o trabalho da TV Assembleia. Já melhorou muito. O atual presidente, o André, está de parabéns, tem dado muita importância à comunicação. Está aqui o exemplo desse programa que nós estamos fazendo, certo? Mas eu daria alguns exemplos. Minas tem a TV Assembleia 24 horas por dia. Disputa audiência com a Record, com a Globo, com a Bandeirantes, com o SBT, certo? Então, eu acho que precisa uma comunicação maior, uma interação maior, e nós estamos nessa gestão, nesse caminho, graças a Deus. Deputado, para quem está nos assistindo, como funciona o dia a dia de um deputado estadual hoje aqui na Alesp? São muitos projetos, são muitas reuniões, muitas frentes parlamentares. Para quem nunca veio até aqui, como funciona o dia a dia de um deputado? Olha, veja bem, o mundo foi se modernizando e, consequentemente, nós fomos ficando mais para trás. Por que eu estou te dizendo isso? Essa galeria que nós vemos aqui atrás do plenário, em nível mais alto, era frequentemente lotada. Tinha um projeto de interesse dos delegados, eles lotavam as galerias, dos promotores lotavam as galerias. Eu vivi um episódio mais fantástico da minha vida política, que foi o quê? Presidir a comissão de sistematização da Constituinte Paulista. O que quer dizer isso? Nós tínhamos que fazer a nossa Constituição. Em 1988, foi feita a Constituição Federal. Nós tínhamos um ano de prazo para fazer a Constituição do Estado de São Paulo. Então fizemos um anteprojeto. O autor desse anteprojeto foi o brilhante deputado Arnaldo Jardim. Aí se apresentaram emendas aos anteprojetos. Então, emenda da área da saúde, emenda da área da educação, emenda da área de esporte, emenda da área de segurança. E havia comissões organizando isso. Então, esse projeto passou por uma comissão de sistematização. Tinha perto de 8.000 emendas oferecidas pela população de São Paulo. Então, essa comissão, eu fazia bem lá próximo da tribuna, aqui embaixo, eram 34 deputados de todos os partidos que fazíamos uma análise, emenda por emenda. Essa daqui é aprovada, era por votação. Essa daqui foi rejeitada. Essa daqui nós vamos melhorar, vamos aprimorar. Então modifica, certo? Então nós reduzimos para 2.000 e poucas emendas e fizemos então o projeto já pronto para ir para plenário. E aí veio para plenário, né, para os 94 deputados. Naquela ocasião, se não me falha a memória, ainda eram 84, não eram 94. Então, aí se discutiram as emendas e o próprio projeto, artigo por artigo do projeto e todos os parágrafos decorrentes das emendas. E aí tinha que terminar esse trabalho fantástico, foi o maior trabalho legislativo da história da Assembleia, no dia 5 de outubro de 1999. Nós terminamos às 23 horas e 59 minutos do dia 4 de outubro. 1 minuto antes do prazo fatal. E foi uma Constituição, que é a que vige até hoje no Estado de São Paulo, muito boa, mas muito comprida, muito longa, como é a brasileira também. Nós precisávamos de uma comissão mais simples, mais sintética, mais acessível à população, né? Porque ela é a nossa carta magna, ela é a nossa Bíblia, ela é aquela que dirige o nosso caminhar. Agora, elaborar um documento como esse, uma mudança como essa, exige muito trabalho, né? O que, na sua opinião, deveria ser feito nesse momento para se modernizar essa Constituição estadual, melhorar a qualidade de vida da população, nesse trabalho feito aqui no dia a dia? Olha, em primeiro lugar, eu até trouxe aqui um papelzinho para não me esquecer. E eu vou fazer isso de novo. O presidente André do Prado já me convenceu que eu preciso fazer outra vez. Nós já fizemos isso. Nós temos que fazer uma proposta
ao Senado da República para modificar a Constituição brasileira e dar um pouco mais de atribuições às assembleias legislativas do Estado. Porque eu te diria, Fernando, que pelo menos 70% dos assuntos do Brasil são privativos de serem tratados em Brasília, na Câmara Federal e no Senado da República. E além disso, 70% do que é transformado em projeto é privativo do presidente da República. Depois você tem aqui em São Paulo, vamos dizer que aqui em São Paulo tenha 15% dos assuntos que podem ser objeto de iniciativas da Assembleia Legislativa. Mas a maioria desses 15% tem que ser proposta pelo governador do Estado. Então a Assembleia é tolhida, as Assembleias são totalmente tolhidas. Eu era presidente da Assembleia daqui e fiz um movimento de metade mais um, ou metade mais uma das Assembleias do Brasil, para mudar isso e dar um pouco mais de poder, um pouco mais de competência para as Assembleias Legislativas. Então teria uma melhoria do trânsito, poderíamos legislar também em matéria de trânsito, hoje não podemos. A Assembleia não legisla, não pode legislar em matéria de trânsito, só o Congresso Nacional. Pouca gente sabe disso, Critica a Assembleia, pô, vocês só fazem, dar nome de viaduto, dar nome de estrada, fazer isso, fazer aquilo, quirelas. E as coisas importantes, a gente só pode fazer coisa importante, em 90% dos casos, quando vem do governador. A iniciativa dos deputados é extremamente limitada. É quase que só dar nome de rua, dar nome de coisa, fazer voto de pesar, fazer homenagem, certo? Então é muito limitada a competência do Poder Legislativo estadual. Então nós sugerimos, veja bem, trânsito e transporte, a gente poder legislar concorrentemente com a federal. Algumas coisas ficariam a eles, algumas coisas seriam liberadas para os estados legislarem, entendeu? Direito agrário, importante. O agro está no campo, os campos estão nas cidades e estão nos estados. Não tem nenhum campo em Brasília. Não, tem muito pouca coisa em Brasília do agro, quase nada. Então seria também dar uma competência para o direito agrário, né? Licitação, contratação, tudo isso é legislado em Brasília. Nós não podemos legislar aqui em São Paulo sobre isso. E matéria processual. Esses assuntos aqui, eu levei pessoalmente, junto com alguns colegas presidentes de assembleias, o de Minas participou muito disso, o de Pernambuco também, o de Santa Catarina também, o do Rio Grande do Sul também. Mas, lamentavelmente, o senador Anastasia até nos ajudou a melhorar o projeto que nós levamos para lá. Mas ele foi para a AGU e o projeto morreu, né? Então, eu já falei com o presidente André, e ele já me delegou essa atribuição. Eu vou correr o Brasil inteiro de novo. Nós precisamos voltar a isso para dar mais poderes. E vou fazer uma recomendação ao pessoal, à Federação dos Municípios do Estado de São Paulo, para que faça essa mesma situação. Porque as câmaras municipais também vivem as moscas. É a mesma coisa. É voto de pesar, é voto de louvor e quase mais nada. O resto tem que vir da prefeitura, certo? E o município também é muito limitado no seu poder de legislar. Então eu acho que eu já falei sobre esse assunto na TV Assembleia, mas eu acho que nesse programa cabe bem isso. Porque uma coisa é você criticar o deputado, não faz nada, só fica dando nome de... E isso foi afastando a população do interesse pela Assembleia. Que aqui se fala pouco. O interesse por participar do plenário. Fernando, aqui tem 94 cadeiras. A gente vinha aqui trabalhar segunda, terça, quarta e quinta. Só sexta que não trabalhava. Tudo bem, não precisa isso. Você pode ficar segunda e sexta nas cidades que você representa.
ou cuidando de assuntos dessas cidades. Mas aqui seria conveniente que nós tivéssemos pelo menos 3 dias de discussão e votação. E não é o que acontece mais. Tem 2 dias e muitas vezes um dia só. E não é de agora não. Isso vem de 20, 25, 30 anos para cá. E é por isso que você vê tudo isso vazio. Vinham escolas aqui, mas todo dia, entendeu? Isso foi deixando de ter. Então, eu peço desculpas por ter me alongado, mas esse é o assunto mais importante. Nós temos que conquistar poderes, não queremos ser mais do que ninguém. Eles lá ficam afogados. Vira, mexe, vocês acompanham aí, projeto que está há 22, há 25, há 30 anos no Congresso Nacional. É um absurdo isso. Então, as assembleias tendo mais poderes, as câmaras municipais tendo mais poderes, acelera o processo legislativo, acelera a melhoria da legislação no Brasil, aquela que compete ao sistema federal, ao estadual e ao municipal. O espaço aqui, deputado, é todo seu. Fique à vontade para falar o quanto o senhor quiser. Eu me empolgo muito e começo a falar mais do que devo. Mas pelo menos eu procuro esclarecer o porquê das coisas, né? Por que aqui tem tão pouca coisa? O cara fala, poxa, mas você vai lá, só tem isso, só tem aquilo. Se critica muito os deputados por proporem projetos que às vezes não são tão importantes assim. É o nome de uma escola, ou é uma homenagem a um bairro de uma cidade, entendeu? Mas na verdade é o pouco que nós podemos fazer, minha gente. Agora, tem ideias boas e saudáveis sobre aquele pouco que a gente pode legislar. Mas a fatia maior não cabe a nós, cabe ao Congresso Federal, Câmara e Senado. Trazendo mais poder para as assembleias legislativas e para as câmaras municipais, além de se agilizar os processos que realmente são importantes para a população local, se foca no que é o problema daquela região, né? Porque cada região tem as suas particularidades, os seus problemas. Perfeito. Isso está sendo encaminhado da forma correta? Olha, por enquanto não tem ninguém fazendo isso. O presidente André já me autorizou, é um ano eleitoral, é difícil, mas eu vou começar, já está em cima da minha mesa, eu vou começar a contatar os presidentes de Assembleia. E vou mandar uma proposta para eles e vou lutar para ter os 15 de novo. E aí o presidente indo conosco, a gente forma uma comitiva nossa de presidentes de assembleias e vamos ao Senado, vamos ao presidente do Senado e vamos pôr isso em pauta, porque já é mais do que na hora de a gente lutar por isso. O senhor participa de muitas comissões, muitas frentes parlamentares. O senhor gostaria de destacar algumas delas que são mais importantes nesse momento, nesse ano de 2024? Olha, eu acho que todas as comissões permanentes da Casa são importantes. Mas está um pouco cansativo demais, é um volume muito grande. Talvez tivesse a haver um número maior de comissões. Veja bem, eu faço parte da Comissão de Fiscalização e Controle, certo? Como membro efetivo. E depois também aceitei um encargo penoso para mim, que é o de ser o presidente da comissão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Isso é um abacaxi que não tem tamanho, né? Ninguém gosta de julgar o semelhante, né? Mas me acharam que porque eu estou velhinho, entendeu? A turma me chama de decano, eu não sou não, o decano é o Suplicy, em idade. E decano em mandato é o Mauro Bragato, eu faço questão de corrigir. Mas eu também vou te confidenciar, eu falei, você sabe que eu gostei do apelido, decano? Eu não me importo não. Mas então, por eu já ter 7 anos, 7 mandatos, estou no 7º mandato, já ter uma experiência, já ter atuado bastante nesse Conselho de Ética, eu estou com essa incumbência, né? E graças a Deus está indo bem. A Assembleia está funcionando bem melhor do que a legislatura passada. Porque tinha muita briga, muita discussão. Tinha um amigo lá em Itapira que falava errado, ele falava, tem muita discutição aí. Na Câmara de Itapira, falava assim, nossa, só tem discutição lá. Mas aqui, a passada foi terrível nisso. Esta daqui está melhor. Contrariando o que o Ulisses Guimarães falou. Eu já disse isso num depoimento meu aqui na Assembleia também. O Ulisses Guimarães
Um amigo dele chegou na Câmara Federal e falou, nossa, mas está tão ruim aqui, não, o deputado. Ele falou, você quer ver uma pior? Vem aqui na próxima. Porque diz que a próxima era sempre pior do que a anterior, né? Graças a Deus, nessa legislatura aqui não está acontecendo isso. Esta está sendo melhor do que a passada. Né? Então, nós precisamos disso, aprimorar. E as comissões, todas são importantes, a de saúde é muito importante. E tem um dispositivo aqui que é vital, não é uma mera burocracia. Obrigar os secretários a vir aqui no primeiro semestre e no segundo semestre, dizer o que fizeram e o que pretendem fazer. Essa é a parte mais importante, ele é obrigado a vir aqui prestar contas à Assembleia. Então é um papel muito importante que a Assembleia representa. E aí cobra o secretário, e aí exige do secretário. Então eu acho que nós estamos no caminho certo e precisamos acelerar esse caminhar para termos uma proximidade cada vez maior da população com a Assembleia e da Assembleia com o Executivo, do Poder Legislativo com o Poder Executivo. O senhor citou essa presidência desse ano, desse mandato. Qual a importância de o presidente primeiro ouvir, acatar e agilizar os processos de votação? Qual a importância dessa participação do presidente no andamento da casa? Olha, é vital, é fundamental, né? Tem presidentes que têm o seu estilo, que têm o seu modo de ser, né? Eu, por exemplo, quando fui presidente, o meu gabinete é onde é ainda o do atual presidente, o André, no térreo, né? E eu vinha para uma reunião aqui no mezanino, né? E de repente tinham 3 pessoas me acompanhando atrás de mim. Eu olhei para trás e falei, o que é isso? Não, nós somos segurança. Segurança minha aqui dentro da Assembleia? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Aí eu pegava um carro para ir no palácio falar com o governador. E chegava lá, tinha um segurança me esperando no palácio. Falei, o senhor aqui, eu já vi aqui 3 vezes. Não, eu sou da sua segurança, minha segurança aqui no palácio. Então, isso acabou, graças a Deus, já faz tempinho. Então, o que o André é um presidente, o Carlão também fez isso, o Cauê também fez isso, eu tenho que reconhecer, vem vindo do tempo deles, né? O Cauê se preocupou muito com isso, o Carlão Piatari também, e o André também. Ter contato com as pessoas. Ele tem os dirigentes dele, mas vai num tal lugar, vai em tal lugar, ouve as pessoas. O que o senhor Roberto da Bombril me ensinou. Ouça as pessoas, ouça as pessoas. Ninguém é sábio, ninguém nasceu sabendo. Entendeu? Você tem que colher informações. Quanto mais informação você colhe, mais útil você é. Mais útil você é. Então, isso está ocorrendo nessa gestão. E muita coisa está sendo feita nesse sentido. Olha, a própria divulgação da Lespe. Essa musiquinha bacana que está sendo feita, vai marcando. Quantas pessoas já me falam, poxa, que bacana, eu não sabia que a Lespe fazia tudo isso, que a música está falando o que ela faz. É um método de você ter, de aproximar também, de abrir as portas da Assembleia cada vez mais. Então eu acho que nós estamos no caminho certo e não é para badalar o André, gosto muito dele, sou amigo dele há muitos anos, sou admirador dele. Mas é porque é verdade. Senão eu diria, realmente está com problema, está isso, aquilo. Como eu vou dizer agora de um fato que nós temos que fazer. Nós temos que melhorar o nosso regimento. Não dá para ter certas coisas que tem hoje. Eu vou falar de uma aberração. Senão você vai falar, Fernando, bom, ele falou, mas não disse. Né? Não, eu vou falar e vou dizer. Você sabe que quando é apresentado um projeto, e vai para a comissão pode fazer um outro projeto, né? Separado. E pode, na votação, de um ou de outro, ficar falando o tempo que desejar. O tempo que desejar, entendeu? Então, tem casos, como já teve aqui, do PT ter formulado uma
uma alternativa ao voto do relator, né, uma contestação ao voto do relator, de 1.400 e poucas páginas, 1.100 e poucas páginas. Se eles fossem ler, ia demorar umas 400 horas, 500 horas. Quer dizer, isso não existe no mundo. Em nenhum país do mundo existe isso. Eu me lembro bem que isso começou, é uma falha do nosso regimento. Começou, porque o regimento permite isso. A pessoa fica falando lá o tempo que quiser. Não tem um tempo limitado. Tudo no legislativo tem que ter um tempo limitado. Eu não posso pegar a palavra e ficar falando 2 horas, 3 horas, 5 horas, e muito menos 20 horas, 50 horas, 100 horas. Isso não pode existir. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Então são coisas desse tipo para melhorar ainda mais, como eu falei. Não está perfeito. Tem coisas que precisam ser feitas. Antigamente, para discutir aqui em regime de urgência, eram 18 horas. Eu, quando fui presidente, conversei com o pessoal, nós conseguimos reduzir para 6 horas em regime de urgência. Então, eram 18, 3 vezes mais. Então, isso tudo é que precisa ser feito. Quais foram as pessoas que te inspiraram na carreira política? O senhor citou o seu avô, que foi prefeito, o seu pai, a sua família toda veio da política. Quais foram as pessoas que te inspiraram e quais foram os maiores aprendizados nesses últimos mandatos que o senhor teve, que o senhor traz para o teu dia a dia? Olha, eu acho que meu pai foi um grande professor para mim, né? Ele foi 2 vezes prefeito da minha cidade, e nas cidades menores, a rivalidade é muito maior, né? E ele sofreu muito, porque ele enfrentou o poder econômico, digamos assim, da cidade, nas 2 vezes em que foi candidato e não ganhou, certo? E depois ele foi eleito em outras 2 oportunidades. Mas eu aprendi com ele os dissabores da política, que são muitos. Se você chegar para sua esposa e falar que vai entrar na política, ela vai achar ruim. Seus filhos vão achar ruim. Ninguém quer que o marido ou que os pais sejam filhos, o marido ou o pai sejam filhos, sejam políticos. Então, é preciso que você tenha um senso e que a política também se aprimore. Não seja uma guerra, não seja um campeonato de rasteira, não seja algo sórdido, entendeu? Então, eu tive grandes mestres na política, grandes mestres. Aqui na Assembleia Legislativa, nós tínhamos oradores. Eu não me preocupo nem um pouco de citar, por exemplo, uma pessoa do PT, com quem eu aprendi muito, a Clara Ante. Depois que foi deputada, ela ficou assessora principal do Lula, no gabinete do Lula, fora de mandato, certo? É uma extraordinária política, me ensinou muito. Eu aprendi aqui, você tem que ouvir. Se você não procurar saber, você vai sair daqui do jeito que você entrou. Agora, vai perguntar, vai se informar. Entendeu? Eu tive grandes... eu fui discípulo de grandes políticos. Aloísio Nunes Ferreira, que foi o líder do governo por ocasião da Constituinte. Uma pessoa de um cabedal impressionante, entendeu? Roque Cittadini, que hoje está no Tribunal de Contas há bastante tempo. Sidney Beraldo, que está lá no Tribunal de Contas também. Gente que evoluiu aqui na política. Fauzi Carlos, Vadielu, tudo isso aqui nas políticas. Paulo Egídio Martins como governador. Olha, ele rivaliza, a meu ver, no meu modesto entendimento, com José Serra para ver quem foi o melhor. A meu ver, o Serra teve mais campo para atuar, mas olha, está empatado. Talvez o Serra um pouco melhor ainda, certo? Aprendi muito com o Serra. O Serra falava comigo, Fernando, ele ficava quieto, quase como você está ficando aí. E eu falava, será que ele está prestando atenção? Aí ele falava, tudo bem, Moisés, e terminava a reunião. Aí passava 2 meses, eu tinha falado para ele, Serra, tem uma rua lá, Eusébio Estevô, paralela às Nações Unidas, que com pouco dinheiro, com 300 mil reais, a gente recupera essa rua, está impedida, tem 10 metros de terra acumulada lá, de lixo acumulado, e vai recuperar a área e tal.
E ele simplesmente não falou nem sim nem não. Aí passaram 2 meses, 3 meses, eu fui conversar com ele sobre outro assunto, ele falou, escute, e aí, Eusébio Estevô, como é que está? Você pensava que ele não estava prestando atenção, mas ele estava. A ponto de gravar o nome da rua, certo? Então, o Serra foi um grande professor para mim, foi um grande professor para mim. Tive outros na área da saúde, na área da educação, né? José Aristodemo Pinotti, na área da educação. Enfim, eu vou ficar aqui tomando mais 2 horas de vocês falando as pessoas com quem eu aprendi. Agora, em casa, eu comecei a acompanhar a vida dos políticos da minha família. Eu vou falar uma coisa que talvez ninguém saiba. O nome do Prudente de Moraes, o segundo presidente da República do Brasil, na verdade é Prudente de Moraes Barros. É da minha família. A minha família é Toledo Barros. É do Barros do Prudente de Moraes. Então vem do Prudente de Moraes. A minha família de Munhoz, o Caetano José Munhoz, teve 3 bisnetos na política, que ocuparam simultaneamente no Paraná o cargo de presidente da Assembleia Legislativa, de presidente do Tribunal de Justiça e de governador do Paraná. Os 3 eram primos e eram bisnetos do Caetano José Munhoz. Eu lembro o nome de um deles só, Bento Munhoz da Rocha, que esse foi o mais famoso. Foi quem deu asas para um grande político do Paraná também, mas que foi um grande senador da República. E era tido como o melhor orador da República, da família do meu pai, Munhoz. E da família da minha mãe, Barros, ou Toledo Barros, vem de Prudente de Moraes. Essa descendência na política. E com eles eu aprendi. Não, com meu avô não cheguei a aprender, né? Mas com meu pai aprendi. E nos livros eu aprendi a história do meu avô, do meu bisavô e assim por diante. Deputado, o senhor gostaria de destacar algum projeto seu que o senhor tem aquela certeza, aquela sensação de que nesse eu acertei, nesse eu acertei na mosca, o seu projeto de todos esses mandatos que se destaca na sua memória? Tem. Eu tenho vários projetos, graças a Deus, que foram aprovados. Mas o mais difícil de ser aprovado é o seguinte. Do ICMS que o Estado arrecada, ele tinha que distribuir 75% para as prefeituras. E o Estado fica com 25%. Ficava com 25%. Aqui em São Paulo, não era assim. O Estado ficava com 80% e distribuía só 20% para os municípios. Então eu bolei um projeto seguinte, nós vamos pegar os 5% que o Estado não está transferindo para os municípios e vamos transferir. Para quais municípios? Os de maior população, certo? Agora o mais importante, os do agronegócio, os mais carentes, porque o agro gera muito pouco tributo. Então o município recebia de volta muito pouco do Estado. Então vamos beneficiar os que têm áreas cultivadas, que cultivam as suas terras, os que têm represas, não os que se beneficiam, que têm usina, mas os que só têm a água, né, e não se beneficiam. E o terceiro item é um deles que foi recentemente ressaltado, é o meio ambiente. Aí houve uma negociação, o pessoal achou que era muito, baixar de 80 para 76, para 75, então fizemos um acordo e aprovamos 4% só para os municípios. Mas foi o maior projeto. Tem municípios, Fernando, que tiveram 180% de acréscimo no ICMS. Isso quer dizer o seguinte, a maior receita dos municípios é o ICMS, né? Depois vem o FPM, que é federal, e depois vem o IPTU, que é municipal. Mas tem um município, e eu me lembro, Miguelópolis, ele teve um aumento de 180% e terminou o ano em dezembro de 93, vamos supor,
ele recebia R$1 milhão de ICMS por mês, ou por ano, vamos dizer, porque senão Miguelópolis é pequena para isso. 1 milhão por ano. Ele passou a receber, a partir do mês de janeiro de 94, 2 milhões e 800. Muda a realidade. Mudou totalmente a realidade. Então, a maioria foi melhorada. Aí teve o Paulo Maluf. Você vai me permitir uma brincadeira aqui? Ô, Munhoz, você está louco da cabeça, o que é que você fez? Você está tirando o direito da Prefeitura de São Paulo. Não era assim que o Maluf falava? Não era assim, mas era quase isso, não é isso? Falei, doutor Paulo, é tanto dinheiro, nós estamos tirando só 4%, não vai afetar nada. Em contrapartida, o senhor vai ser presidente da República, então o senhor vai ver que vai melhorar a situação dos municípios e tal e tal. Ah, você é um bom de conversa, mas olha, não vai... E eu sei que foi difícil, houve resistência, mas nós conseguimos fazer isso. Melhoramos a arrecadação da grande maioria. Pouca gente sabe disso. E é a Lei 8.510. Esse projeto se transformou numa lei e pouca gente sabe que essa lei foi apelidada de Lei Barros Munhoz. Olha que orgulho que eu tenho de ter sido útil para os dos 645, naquele tempo eram 545 municípios, dos 545 para pelo menos 350. E os outros que perderam 1%, 1,5%, 2%, não aleijou ninguém. Redistribuiu melhor o ICMS do Estado para os municípios mais carentes e mais necessitados. Trouxe um equilíbrio, né, entre os municípios. Exatamente, um equilíbrio entre os municípios. Deputado, para a gente finalizar, o que as pessoas que estão te assistindo nesse momento podem esperar desse seu 8º mandato? 7º mandato. 7º mandato agora, 2024, 2025 até 2026. Quais são os projetos que o senhor gostaria de destacar e o que eles podem esperar do seu mandato aqui? Olha, eu estou agora numa tarefa, eu tenho feito trabalhos, agora mesmo, recentemente, um que é importante também, guindar alguns municípios. Essa foi uma ideia do Márcio França, extraordinária, criar os municípios de interesse político. Ele ficou pouco tempo no governo, mas isso foi muito importante. Nós criamos aqui na Assembleia. Então, por exemplo, eu vou falar da minha Itapira. Ela é um município de interesse turístico. Por quê? Porque tem lá o Parque Juca Mulato, porque tem lá o Morro do Cruzeiro, que é o Morro da Asa Delta, inclusive eu utilizei como área de voo de Asa Delta, com autorização da Força Aérea e tudo mais. E tem recantos maravilhosos, é perto do Circuito das Águas, por todas as razões. Então, o Estado dá uma contribuição, era aproximadamente R$600 mil, é em torno disso, por ano. Isso ajuda a fomentar o turismo. Um dia, esse município pode ser transformado em município turístico também. Então, enfim, é um tipo de um projeto importante para os municípios. São coisas que eu tenho participado, discussões sobre todos os assuntos de interesse do Estado e dos municípios. Eu ficaria aqui 1h30 falando. Agora, eu não posso deixar de dizer que nós estamos vivendo um catastrófico momento na história do Brasil. O mundo está vivendo momentos catastróficos. Essa polarização odiosa é maléfica para todos os países onde ela está ocorrendo. E está ocorrendo em cada vez mais países. Está ocorrendo nas eleições. Acho que a que menos sofre essa tristeza são os municípios, as eleições municipais. Mas deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República está contaminada pelo afastamento, né? pela concorrência, pela polarização. Então nós temos que superar isso, nós temos que vencer isso para que o Brasil seja o país que nós sonhamos, o país que nós desejamos. E muito obrigado por essa oportunidade. Falei demais, peço desculpas, mas é sempre um prazer usar a nossa TV Assembleia. Deputado, prazer obrigado, foi todo Fernando, nosso. Obrigado pela tua disponibilidade, foi um prazer te receber. Eu que agradeço. O programa JK fica por aqui e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.